Hoje nós vamos falar sobre o livro do professor Celso Vasconcelos, que se chama Construção do Conhecimento em Sala de Aula. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. A primeira dica que eu dou para vocês é assim, que tomem muito cuidado quando procuram questões na internet. Porque o professor Vasconcelos, ele tem vários livros que caem em vários concursos. Então ele tem um livro sobre indisciplina, um sobre avaliação, um outro sobre a coordenação do trabalho pedagógico. E este é bem específico. Ele fala sobre a construção do conhecimento. O que também nos induz já a segunda dica, né? Ele é construtivista, porque ele acredita na construção do conhecimento, ok? Então, muito cuidado, porque às vezes a pessoa sai buscando questões, mas aí ela acaba não reconhecendo as questões na hora da prova, porque não é do livro que cai. Então, a gente tem que ser bem específico mesmo, tá? Estudar o livro que cai. Chama-se A Construção do Conhecimento em Sala de Aula. Ele começa assim, esse é o meu resumo. O pedagogês não dá conta da vida escolar, né? Ele faz uma referência, assim, que muita teoria só não adianta, né? O trabalho de sala de aula é sistemático, quer dizer que tem que ser um trabalho organizado e intencional. Então, quando o autor fala, olha, a prática educativa, o trabalho pedagógico é intencional, isso quer dizer que ele tem que ser pensado, planejado, tem que ter objetivo, e é isso mesmo. Por isso que nós precisamos de professor. Professor é quem planeja, quem tem a intenção de fazer o aluno aprender. Então, já seriam palavrinhas chaves aí do livro, né? O trabalho de sala de aula é sistemático, outra palavrinha-chave é intencional e outra palavrinha-chave também é a interação com a realidade, e essa interação envolve conteúdo e metodologia. Então, a gente já sabe, né, a gente já viu com outros autores, que o acesso à cultura pode se dar de várias formas. Na própria LDB fala isso, que a educação escolar, ela deve vincular-se à prática social e ao mundo do trabalho, que a educação escolar não é a única forma de ter acesso à cultura, porém é uma forma privilegiada. Então, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando cultura herdada, tá? Então, as artes, a história, as ciências, tudo aquilo que vem sendo produzido há muitos anos e que nós e os nossos alunos têm direito de conhecer. Então, nós temos contato com essa cultura em outros meios, pela internet, pela TV, etc. Porém, a escola é o local privilegiado. Então, muitas crianças, se não tiverem contato com a cultura na escola, não vão ter em lugar nenhum. O problema metodológico não se refere a uma escola, curso ou professor, pelo contrário, perpassa todo o sistema educacional, porque é longa uma tradição de um ensino passivo, desvinculado da vida, né? Então, aquele problema da escola trabalhar com conteúdo escolar. Só o conteúdo escolar que é importante. O menino precisa ir na escola para aprender só conteúdo escolar e acaba negando para as crianças o acesso à cultura. Então, para implementar uma transformação metodológica na sala de aula, o educador precisa de um referencial teórico que o oriente na interação com as contradições e o desenvolvimento da prática. É isso mesmo, também é uma palavrinha-chave, contradições, porque a gente estuda e quando nós vamos para uma sala de aula, a gente começa a viver as contradições, né? É ver que você estudou uma coisa e aquilo que está se praticando é outra. E é assim mesmo, isso é normal. Então, nós temos que ter uma prática pedagógica sistemática, intencional. Nós precisamos ter um referencial teórico que guia essa prática intencional e sistemática. Mas esse referencial teórico, ele tem contradições.
A teoria ideal é aquela mais articulada à realidade. Então, a escola tem que ensinar para a vida. O professor Celso Vasconcelos vai defender o conceito de aprendizagem significativa. Então, a teoria ideal é aquela mais articulada à realidade, que procura explicá-la, captar melhor a sua essência para poder intervir. Conscientemente ou não, quando ensina, o professor fundamenta a sua atividade numa teoria do conhecimento. Então, nós temos falado isso com a professora Thelma Vaz também, vários autores. Todo professor tem uma teoria que embasa a sua prática, mesmo que ele não tenha a consciência dela. Então, a teoria do conhecimento é como eu vejo o conhecimento, ok? Conscientemente ou não, quando ensina, o professor fundamenta a sua atividade de ensino numa teoria de conhecimento, não só na forma como ele vê o conhecimento, mas na forma como ele vê a sociedade e na forma como ele vê o homem. Então, isso implica se o professor vai considerar que a sociedade está boa do jeito que está, se a sociedade é justa ou se essa sociedade precisa ser transformada. Se o homem é um ser bom por natureza ou não, e se esse homem é educável ou não. Se o conhecimento está nos livros somente, ou se ele está apenas na prática, ou se esse conhecimento ele é construído unindo teoria e prática. Então, todas essas questões embasam o trabalho do professor. O professor Vasconcelos, ele critica a pedagogia tradicional, obviamente, né? E a pedagogia tradicional, ela trabalha com o conceito de educação como transmissão, que é o contrário do que os autores construtivistas, progressistas falam, né? Lembrem Paulo Freire, ele não está nesse edital, mas ele tem falas que são muito pertinentes. Ensinar não é transferir conhecimento. Então, ele está dizendo que educação não é transmissão. E o professor Paulo Freire é um referencial teórico para o professor Celso Vasconcelos. Inclusive, ele cita a Paulo Freire em alguns momentos. Então, a educação como transmissão, frequentemente, ela é resumida em apresentar um ponto, resolver exercícios modelo e exercícios para os alunos resolverem. A metodologia expositiva, ela não considera que existem diferentes estágios de desenvolvimento, que o aluno não é uma folha de papel em branco, que ele não é um adulto em miniatura, e que essa criança, quando chega na escola, ela já tem conhecimentos prévios, que significa dizer que ela tem sim uma bagagem cultural. E o trabalho em sala de aula tem uma dimensão coletiva, então nós aprendemos nas interações. Isso quer dizer que nós aprendemos uns com os outros. Isso quer dizer que tem uma dimensão coletiva aí. Problemas básicos da metodologia expositiva. Do ponto de vista pedagógico, existe um alto risco de não aprendizagem em função do baixo nível de interação sujeito-objeto de conhecimento. Então, o próprio César Coll, né, fala que se eu tenho que aprender porque sim, porque cai na prova, o Lucchesi, César Coll, vários autores, então eu não aprendo interagindo, não faço uma representação mental daquele objeto de conhecimento com a realidade. Então, se a interação é baixa, é ruim, a aprendizagem não ocorre, e isso acontece muito com a metodologia expositiva, porque o foco é assim, você tem que estudar para a prova, você tem que estudar porque você está na escola, isso não faz sentido para o aluno, né? Então, se não tem uma interação, a aprendizagem não ocorre. Ela pode até ocorrer por repetição, mas é uma aprendizagem que ela não é para a vida, não é para a vida toda. A hora que a pessoa sai da escola, ela não sabe mais nada. Isso acontece, infelizmente, muitas escolas de idiomas ou de computadores, de informática, que insistem naquele ensino repetitivo, ligado à memorização. Então, sempre que eu tenho que aprender porque sim, porque cai na prova, eu esqueço depois. E aí isso é muito ruim para o profissional, né? Principalmente o profissional da educação. Então, no processo da metodologia expositiva, quem é que manda? O professor é o centro. Quem é o aluno? O aluno é um sujeito passivo, ele não interage.
Então, se ele não interage, obviamente ele não aprende, né? Nós temos um professor papagaio que repete teorias e um aluno papagaio que repete o que o professor falou, não há interação. E os conteúdos na pedagogia tradicional, na metodologia expositiva, eles também não têm nada a ver com a realidade concreta dos alunos. Então, fica mais difícil ainda para o aluno aprender. O pior, os alunos menos capazes, que têm menos conhecimentos prévios, né? Ou seja, as crianças das classes menos favorecidas ou as crianças mais pobres mesmo, eles têm que lutar muito para superar as suas dificuldades, para conquistar um lugar junto aos mais capazes. Então, a gente tem visto aí, durante as Olimpíadas, por exemplo, que fala assim, fulano, o atleta ganhou a medalha, mas ele passou fome, etc. Então, é uma pessoa. E nós, educadores, não queremos que uma pessoa só ganhe medalha de bronze, de prata ou de ouro. Nós queremos que todos os nossos alunos, independente da origem, que a sua história de superação não seja tão difícil assim na escola, que a escola possa ajudar esse aluno mais pobre, esse aluno que tem menos conhecimentos prévios, para que ele também tenha uma história bonita, uma história de superação e acesso à cidadania plena e ao seu desenvolvimento, à sua qualidade de vida, que é muito importante para todos. Se todos não têm qualidade de vida, apenas uma elite tem, que tipo de sociedade a gente está vivendo e acreditando? Do ponto de vista político, né, a metodologia expositiva, ela trabalha a alienação, porque ela forma um ser humano passivo, que não critica nada, né, ele aceita tudo, então ele acha que ele é pobre porque Deus quis, ele não vai bem na escola porque ele é burro, porque ele porque o pai e a mãe também não estudaram, não se formaram. Então forma um ser humano passivo, um ser humano alienado. Um ser humano passivo, um ser humano alienado, politicamente ele é feito de, né? Não vou nem utilizar o termo que muitos usam, mas ele é feito de, ele não interage, ele não é um ser político, né? Que é tão importante participar, entender a nossa sociedade, por mais que a gente às vezes se estresse com isso. Quais as razões, então, para buscar as formas de superação tradicional dessa forma de ensinar? Por que a gente deve buscar ensinar de uma outra maneira? Em primeiro lugar, porque o aluno é um ser humano, o aluno é um sujeito, né? Ele é um sujeito histórico, ele é um sujeito social, ele é um sujeito que pensa. O nosso aluno está muito longe daquele aluno manual, aquele aluno ideal que tem nos antigos manuais pedagógicos, né? As nossas famílias, as famílias que nós lidamos, estão muito longe daquela família branca, formada por pai, mãe e 2 filhos, um menino e uma menina, né? Então nós temos que superar a pedagogia tradicional para trabalhar com os nossos alunos reais, com as nossas famílias reais, para fazer um trabalho que seja verdadeiro e não um grande faz de conta, como muitas vezes é feito em nossas escolas, infelizmente. O conhecimento, ele só ocorre na relação sujeito-objeto. Só que essa relação, essa interação entre sujeito e objeto, ela precisa de uma mediação. Daí é fundamental o papel do professor. E a qualidade dessa mediação vai depender da cultura do professor. Por isso que nós falamos que o professor tem que ser uma pessoa culta também. Porque se ele não tiver uma bagagem cultural, a qualidade da mediação que ele faz entre o aluno e o conhecimento fica muito abaixo do que se espera dele ou do necessário para que esse aluno aprenda verdadeiramente e tenha condições de acesso à cidadania, a uma vida de qualidade, como todos nós, né? O conhecimento se dá pela ação do sujeito, mas não é pela ação do professor, é pela ação do sujeito. E o professor, então, faz o papel de mediador. Conhecer é um trabalho que exige esforço, a gente já falou isso com o César Coll, né? Esforço, tempo, investimento, ajuda especializada, tá? Mas não estamos considerando, né, esse conhecimento, esse esforço,
Não é a repetição mecânica, não é esse esforço que nós estamos falando. Não é sentar a bunda na cadeira e ficar lá e não aprender nada, né? O esforço é aprender, é que as palavras do mestre façam significado para esse aluno, é que ele tenha um contato com o conhecimento e que o mestre faça apenas a mediação, mas tem que ser uma mediação qualitativa. E isso depende muito da bagagem cultural, do conteúdo que esse mestre, que esse professor tem. Conhecer é construir significados, né, através do estabelecimento de relações ou interações, né, do sujeito entre as representações mentais, né, porque como nós conhecemos, né, nós temos um objeto no concreto, como por exemplo, eu tenho aqui esse copo d'água, né? É um objeto concreto, mas conhecer não é só aquilo que eu vejo, um copo d'água. Conhecer é também poder ver esse copo d'água quando ele não está no concreto. Então é ir para a abstração, é conseguir imaginar, é ir além do concreto, né? Então isso são as representações mentais. Quando eu penso em água, por exemplo, eu não vou pensar só num copo d'água. Eu tenho infinitas representações mentais do conceito de água. E isso varia de pessoa para pessoa. Isso que nós chamamos de formação de representações mentais que vão se constituindo em conhecimentos prévios para as próximas aprendizagens, né? Então, o conhecimento não é só o concreto, ele parte do concreto. O conhecimento é uma representação mental das relações. Por que essa pedagogia tradicional, que o professor Vasconcelos e vários autores criticam, perduram tanto? Primeiro, porque existe uma legitimação social, né? O professor faz o que se espera dele. Então, em muitas escolas, em muitos sistemas de ensino, o bom professor é aquele que mantém disciplina e ensina conteúdo. Então, se o professor enche a lousa, né, dá muito conteúdo e mantém a sala em silêncio, ele é tido como um bom professor. Então, isso é uma legitimação social e o professor muitas vezes acaba induzido por esse papel, que ser um bom professor significa manter os alunos em silêncio e encher a lousa, né? Então, por isso que a metodologia expositiva, a pedagogia tradicional continua aí, mesmo que os nossos alunos não estejam aprendendo nada com ela, né? Outra coisa que faz ela perdurar é a legitimação pela avaliação. Ou você estuda isso, ou você não vai tirar nota na prova. Se você não tira nota na prova, você não passa adiante, você não sai da escola. Então, o aluno fica preocupado com a avaliação e não com a aprendizagem. Então, o foco tem que ser na aprendizagem e não na avaliação. Inclusive, para vocês que vão prestar um processinho seletivo, vocês têm que se preocupar com a aprendizagem e não com a prova em si, tá? Legitimação pela tarefa a cumprir. Então, se o professor pensa, eu tenho que cumprir o programa, ele enche conteúdo, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não ensina nada. Não fica nada naquela cabeça do nosso aluno, né? Consequências da metodologia tradicional, da metodologia expositiva que o professor Vasconcelos está criticando. O aluno não aprende, o professor não ensina, é tudo um grande faz de conta, é muito frustrante, né? O aluno pobre acaba sendo expulso da escola porque é uma escola que nitidamente não é para ele, porque não tem nada a ver com a realidade dele. O aluno que fica, ele é educado para submissão, porque ele não pode falar fora do horário, ele não pode discordar de ninguém, ele não pode participar, ele não pode criticar. Então ele é educado para ser um robozinho. Infelizmente, a gente tem muito adulto robozinho, né, que sou fruto dessa educação aí tradicional. Acaba havendo um embrutecimento, né? Porque a gente fala, o que é o ser humano? O ser humano é alguém que sente, né? Sente não só a si mesmo, mas sente o outro, desenvolve a empatia, né? E tem sentimentos. Então, a pessoa que ela é alienada, o aluno que cresce alienado,
o que é educado para a submissão, ele acaba ficando embrutecido, porque é tudo muito mecânico. Ele foi criado numa educação mecânica, então ele não sabe ver além dos olhos, né? Além da realidade, ele não tem capacidade de abstração. Isso gera um embrutecimento e as consequências disso a gente conhece na nossa sociedade, né? Preconceitos, intolerância, violência, tudo de ruim que um embrutecimento causa nas pessoas, a falta de civilidade, a falta de humanização. E o próprio professor, quando ele entra nesse esquema de manter silêncio, que a obrigação dele é manter silêncio e dar uma quantidade de conteúdo e fazer o que se espera dele, ele acaba levado à doença. Então existem várias teses de mestrado e doutorado mostrando o professor no final de carreira, ele já está lá contando os dias que faltam para ele aposentar. Então, com certeza, vocês conhecem, já viram aqueles professores que estão assim, falta 3 anos, 3 meses, 3 dias. Falta 3 anos, 3 meses. Falta 3 anos, 2 meses e 50 dias, sabe? Então, o professor acaba doente. Por quê? A pessoa foi educada para ser um intelectual. É um trabalho de pensar. Professor é um trabalho intelectual. E se ela passa a fazer coisas repetitivas, se ela se submete à alienação, ele acaba fazendo algo contra si, contra aquilo que ele estudou, contra a natureza dele. E isso acaba levando a pessoa a doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, que infelizmente são muito comuns no final da carreira do professor. Mas não é isso que a gente quer, né? Então, para isso, nós precisamos aprender a reconhecer e trabalhar numa concepção de conhecimento, né? Construtivista, entender que o conhecimento só faz sentido se ele melhorar a vida da pessoa humana. E aí o trabalho do professor só faz sentido se ele também ajudar a melhorar a humanidade, a civilizar as pessoas. Então a gente precisa saber, como diz o professor Vasconcelos, que existe sim um saber acumulado, né? Nós nascemos, antes da gente nascer, existia já um Beethoven que produziu belíssimas músicas, um Leonardo da Vinci com belíssimas obras de arte. Existem muitas coisas que nós não sabemos e nós não tivemos acesso, não foi permitido que nós soubéssemos na escola. E agora a gente se encontra aí diante desse desafio de dar esse acesso para o aluno, para o nosso aluno, que teve muito menos acesso do que nós, né? Então, conhecer, gente, conhecer é um trabalho, conhecer exige esforço, né? E conhecer não é falar pedagogia, não é falar bonito, né? Às vezes a gente vai em algumas palestras e sai de lá da mesma forma que entrou. Conhecer, quem conhece algo é capaz de dizer de maneira simples, né? Conhecer é construir significados. Aprender, a gente aprende aquilo que a gente acha que era tão difícil, mas de uma maneira simples. É preciso lembrar, todos os autores vão dizer isso, então pode cair na prova de vocês, estejam atentas. A educação não é neutra. Não existe neutralidade, tá? Quando a gente fala que a educação não é neutra, é porque nós temos que nos posicionar, é um posicionamento político mesmo, a favor de que tipo de sociedade eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando para a sociedade continuar como está ou estou trabalhando para essa sociedade mudar? Então, lembrar que não há neutralidade e que o sistema se concretiza por nossas práticas. O conhecimento conceitual, principalmente o científico ou o conhecimento filosófico, ele é construído tendo como mediação a linguagem verbal, oral ou escrita. E a escola faz o quê? Manda o menino ficar em silêncio. Agora não é hora de falar. Então ele acaba com muita dificuldade para construir o conhecimento filosófico ou científico, porque a ele não foi dada a oportunidade de falar. No decorrer do processo do conhecimento, o conhecimento não é só o falar, não é só ouvir. A pessoa precisa falar, o professor precisa desenvolver a capacidade de escuta.
Porque quando a pessoa fala, ela se expressa, né? Ela desenvolve a linguagem e ela desenvolvendo a linguagem, ela organiza suas representações mentais. Ela consegue, aos poucos, estabelecer uma relação entre o pensamento e a linguagem. Ela consegue se comunicar, o que é muito importante e falta muito na nossa sociedade, desenvolver essa capacidade de comunicação, essa capacidade de interação com o outro. O conhecimento é estabelecido no sujeito, por sua ação sobre o objeto, né? E esse objeto, ele exige que o sujeito se modifique para poder explicá-lo. Então, quando a gente aprende alguma coisa, a gente muda, né? Ocorre a mudança. Sem a ação, sem essa mudança, não há conhecimento. Não existe conhecimento sem mudança. Então, eu vou na escola, saio de lá da mesma forma como eu entrei, eu não adquiri conhecimento, eu não mudei. Então, não houve uma elaboração mental. E é muito triste isso, porque muitas pessoas frequentam anos de faculdade e saem de lá da mesma forma que entrou, ou talvez até pior, né? Essa ação da representação mental, ela pode ser motora, né? O conhecer exige também o corpo, a ação motora exige perceber e também exige a reflexão. Então, o professor Celso Vasconcelos, ele defende aquela tríade já defendida por outros autores, inclusive Paulo Freire: ação, reflexão, ação. Então, nós temos Jussara Hoffmann, que defende isso, o professor Paulo Freire, que não cai, o Celso Vasconcelos. Essa é a tríade: ação, reflexão, ação. Dois sujeitos podem estar fazendo a mesma atividade, por exemplo, ouvindo o professor, só que um está entendendo, o outro não. Por quê? Porque não basta a ação, tem que ser uma ação consciente, voluntária, uma ação intencional. E aí um conceito muito importante, específico desse livro do professor Vasconcelos, é quando ele diz que o conhecimento, a construção do conhecimento passa por 3 momentos: a síncrese, a análise e a síntese. Então, a maioria, muitas perguntas de concurso de professor perguntam exatamente isso. Então, vamos ver o que significa cada um desses 3 momentos, segundo a ótica do professor Vasconcelos. Para poder captar as relações de constituição do objeto, o sujeito precisa analisá-lo. Então, você tem que estar diante do conhecimento. Se uma pessoa não passa nem perto do conhecimento, como é que ela vai analisar algo que ela não tem contato, né? E quando ela tem contato, ela tem que ter esse contato. Para ela fazer análise, ela precisa ir além da aparência. Só que ela não começa na análise. Quando ela tem contato com o conhecimento, principalmente aquilo que ela não conhece, ela passa por um momento de síncrese, tá? Então, antes da análise vem a síncrese. A síncrese é o caos. O que é tudo isso que eu estou aprendendo? O que é tudo isso que eu estou ouvindo e vendo, né? A pessoa se sente perdida, é normal. Então, a representação gráfica de um conceito é apenas um invólucro. Então, não é questão de se repetir aquele conhecimento, né? O Vasconcelos também fala, assim como César Coll, que o conhecimento não é linear, que é, na verdade, um pressuposto construtivista. O conhecimento não se dá em linha reta, ele é uma aprendizagem espiral, ele ocorre por aproximações sucessivas. Nós falamos também por familiaridade. Por que às vezes a gente precisa ler um texto ou um livro 2, 3, 4 vezes para a gente entender? Porque não é possível às vezes entender de imediato, né? Nós somos muito imediatistas, nós queremos tudo aqui e agora. E o conhecimento, ele exige tempo, então quer dizer, ele exige um esforço e ele exige familiaridade. Essa familiaridade vai se dar por aproximações sucessivas. Então, às vezes eu estou lendo um livro e eu não sei aquele conceito que apareceu, o que eu tenho que fazer? Buscar um dicionário e reler. Inclusive na prova que vocês irão prestar, que também é um momento de aprendizagem, o ideal é que vocês possam ler e reler a prova várias vezes, né? Porque aí vocês vão entendendo melhor a cada leitura.
Diante de situações problematizadoras, o sujeito elabora hipóteses, que são as relações mentais, são as suas primeiras tentativas de explicar o objeto, e aí é quando ele entra em contradição, porque ele tenta explicar o objeto e não consegue, é quando ele está na síncrese mesmo, né? A sala de aula tem uma especificidade, o processo de conhecimento por parte dos educandos é dirigido pelo educador. E aqui nós chegamos no cerne da questão, o professor Celso Vasconcelos, nesse livro, ele critica a metodologia expositiva e defende a metodologia dialética, tá? Que se expressa através de 3 grandes dimensões. Isso também é questão que tem caído recorrente nas provas, que é a mobilização para o conhecimento, a construção do conhecimento e a elaboração da síntese do conhecimento. Então, a mobilização para o conhecimento, ela ocorre por uma sensibilização a primeiro momento. Os nossos alunos não vêm motivados para a escola. Então, a mobilização, ela tem a ver com essa motivação. É buscar no aluno aquilo que ele sente, aquilo que ele conhece, buscar os seus conhecimentos prévios para criar uma situação motivadora. É aguçar, é provocar a curiosidade do aluno. Depois nós vamos falar claramente do assunto e depois ligar aquele assunto à experiência do aluno, tá? Sempre tendo em vista que o aluno é um ser curioso que pode formular perguntas a todo momento. Isso quer dizer que o professor não tem que ser um dono da verdade. O aluno vai perguntar e ele vai buscar respostas, né, para que ele possa auxiliar o aluno a resolver as suas contradições. Então, provocar, colocar o conhecimento do educando em movimento, propiciar que o aluno pense sobre a questão, propor atividades de conhecimento, provocar situações em que o conhecimento possa emergir e o aluno possa atuar, dispor, dar condições para que o educando tenha acesso a elementos novos, para possibilitar a elaboração de respostas aos problemas suscitados, superar as suas contradições. Quais contradições? Entre aquilo que eu penso, as minhas representações mentais e a realidade. Existem sempre contradições, né? Então, o professor vai ajudar na superação dessas contradições, dispondo elementos para que faça o aluno pensar. Interagir com a representação do sujeito, então ele vai acompanhar o percurso de construção, se ele está desenvolvendo a capacidade analítica, quais são as contradições que ele tem, aquilo que ele consegue captar ou não, certo? Para aí passar para um segundo momento, que é o momento de construção do conhecimento. Então, nós já aprendemos pela perspectiva construtivista, é o sujeito que aprende pela mediação entre ele e o objeto, e ele tem que captar a essência do objeto. Sabe quando fala, entendi, descobri a América, isso é captar a essência do objeto, né? Conhecer é estabelecer relações. Estabelecer relações é assim, eu sei uma parte, aí eu aprendo outra parte, estabeleço relações entre essas partes e ligo essas partes ao todo. Isso porque o conhecimento é um todo, não existe o conhecimento por partes, ok? Então o educador, ele vai colaborar na construção dessa representação mental, levando o aluno a superar as suas contradições e a estabelecer relações entre as partes que lhe permitirão aprender. Finalmente, a terceira etapa, elaboração da síntese do conhecimento, é quando o pensamento vai do abstrato para o concreto, né? Do sincrético para o analítico para o sintético. Então, o sincrético é o caos, eu tenho aquele monte de conhecimento, mas eu não entendo, eu nada sei, é um caos. O segundo momento é a análise, é onde entra a reflexão, que as coisas começam a fazer sentido. Para num terceiro momento eu elaborar as minhas sínteses, e as sínteses são sempre pessoais, tá? Então a síncrese, que é o primeiro momento, ela é confusa, ela passa às vezes uma visão fragmentada da realidade. A síntese é quando eu consegui ligar as partes ao todo, então ela é resultado da integração dos conhecimentos
num todo orgânico, num todo lógico. É quando as coisas começam a fazer uma certa lógica. Porque na síncrese não tem lógica, é tudo confuso. Aí eu passo para análise e depois para síntese. É preciso resgatar a realidade concreta, tanto pela filogênese, que é a história da sua espécie, quanto pela ontogênese, história pessoal, inserida no contexto social de sua época. É importante que os alunos conheçam quem é ele, qual é a sua história, quais são suas necessidades, quais são seus interesses, quais são suas representações, os seus valores, as suas experiências, para articular com o conhecimento a ser construído. É muito importante levar em conta em qual fase do desenvolvimento está esse aluno. E o currículo, ele tem que ser enfativado sobre diferentes dimensões. O currículo não é só cognitivo, né? O currículo psicomotor, o currículo psicológico, o currículo histórico e o currículo lógico. A motivação tem a ver com as necessidades, interesses, afetividades, desejos e ideologias. É a carga energética colocada no ato de conhecer. E na sala de aula, a motivação tem a ver com o assunto a ser tratado. Será que aquele assunto me interessa? Houve uma sensibilização para aquele assunto interessar o aluno ou não, né? E a forma como ele é trabalhado, eu estou trabalhando com esse conteúdo, fazendo uma conexão com a realidade, ou estou simplesmente passando um ponto na lousa, ou um questionário, ou um ditado, exigindo apenas a repetição do aluno. E as relações interpessoais, né? A gente sabe que ensinar exige vínculo, exige confiança. A relação entre aluno e professor tem que ser uma relação de confiança, né? E essa confiança passa necessariamente pelo afeto. Assim como o professor Lucchesi fala que avaliar é um ato de amor, ensinar também é um ato de amor, né? O trabalho pedagógico deve favorecer a reconstrução das relações existentes. Quer dizer, eu vejo esse copo d'água de uma forma, mas após o trabalho pedagógico eu vou entender de uma outra forma. Então o conhecimento ele é construído e reconstruído, os significados são ressignificados e assim se dá a construção do conhecimento. No cotidiano da sala de aula, essa postura metodológica, ela tem que levar em conta a problematização. O aluno é curioso, tem que ser mesmo, e o conteúdo dado não pode ser passado como verdade absoluta, ele tem que ser problematizado, né? A exposição não pode ser só do professor, sempre uma exposição dialogada com o aluno. Lembra que eu falei, desenvolver a capacidade de escuta, professor não é aquele que só fala, né? Promover trabalhos em grupos, porque as interações não ocorrem só entre aluno e professor, ela ocorre entre os colegas também. Incentivar a pesquisa, seminários, experimentação, debates, jogos educativos, dramatizações, estudos de caso, enfim, 1000 projetos de trabalho possíveis. As condições necessárias, é preciso trabalhar com as representações mentais, já disse, e transformá-las, né? Para isso eu preciso conhecer quais são as representações prévias do meu aluno, o que vai ocorrer quando ele chegar diante de um conhecimento novo, não se cria a partir do nada. O conhecimento, ele é construído, mas ele não é construído a partir do nada. Então nós temos, quando o sujeito está construindo o conhecimento, o momento de síncrese, que é o caos, o momento da análise, que é o momento que ele tem que ir além da aparência, e o momento da síntese, que ele consegue decompor o objeto sem perder a dimensão do todo. A ação do sujeito sobre o objeto tem que ser consciente, voluntária e intencional. O conhecimento não é transferido, mas sim construído. Essa construção se faz pela via do movimento do pensamento, que vai do abstrato para o concreto, ou do concreto para o abstrato, são momentos diferentes, do sincrético pelo analítico para o sintético. A síncrese é a visão global, confusa, a gente já falou, né? A análise é desdobrar a realidade e a síntese é resultado da integração de todos os conhecimentos.
Numa sociedade de classes como a nossa, se o aluno não aprende a ser participativo, a ser crítico, se a gente não trabalha para a construção do conhecimento, nós vamos construir pessoas alienadas, né? O que as pessoas alienadas sofrem? Existe uma classe dominante, que é uma minoria, que vai colocar esses indivíduos a seu eterno benefício. Então, os sujeitos que chegam na escola, muitas vezes eles estão já com ausência de questionamentos e com necessidades que não são as necessidades reais. Sobre a praxis, o professor Vasconcelos nos alerta que toda aprendizagem é ativa, o conhecimento acontece no sujeito como resultado de sua ação sobre o mundo, a aprendizagem é fruto da interação do sujeito, mas nunca só dele, o homem é formado socialmente, e a construção do conhecimento é sempre do sujeito, mas nunca só dele. O homem é formado socialmente, eu repeti aqui. O conhecimento está sempre em relação com a prática. O papel do educador tem que motivar, sim, sensibilizar, mas não só sensibilizar e motivar. O educador deve revelar ao aluno como deve ser a abordagem do objeto. Então, preparar, provocar os sujeitos para o processo de aprender, colocar meios que possibilitem e direcionem a aprendizagem, acompanhar a caminhada do educando, oportunizar um clima favorável à interação em sala de aula, agir como um problematizador do processo de conhecimento e, principalmente, o professor tem que dominar muito bem o conteúdo para saber relacionar, criar, selecionar e organizar. Lembrando que criticidade não significa falar mal. Ser crítico é buscar a essência dos processos naturais ou sociais. Lembrar sempre, o conhecimento não é neutro, existe o interesse de classe, da classe dominante, que infelizmente, na maioria dos casos, é uma minoria que domina uma maioria alienada. A historicidade, lembrar que os conhecimentos não surgiram prontos e acabados, eles, como diz Paulo Freire, o mundo não é, ele está sendo, e a história é o tempo das possibilidades. Totalidade, conhecimento é um todo, e buscar relações o mais totalizantes possíveis, ok? Então, da parte teórica é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido e que procurem ler a obra do professor Vasconcelos para entender mais e se preparar melhor para a prova. Obrigada.